Gente boa, me diz uma coisa. Quando é que você vai entender, quando é que você vai colocar na sua cabeça que isso aqui, que é a Bíblia, que é a Escritura, de caráter e de calibre universal pertencente ao patrimônio da humanidade, quando é que você vai entender que isso aqui não é para você cristalizar, não é para você colocar num pedestal, não é um amuleto? Quando é que você vai entender que isso aqui, para além de ser a Escritura, para além de ser a Escritura e a conter a Escritura, ser a palavra de Deus, conter a palavra de Deus, também é um livro literário? Quando é que você vai entender que, mesmo estando aqui, há certos textos escritos que pertencem à Escritura, pertencem à literatura, ao dito, que quando a gente coloca isso num termo geral, a gente fala, é palavra de Deus. Mas quando você vê aqui, eu não posso dizer que uma palavra que o diabo disse é palavra de Deus para mim. Eu posso dizer que o que Deus utilizou, mesmo colocando o que está aqui, chega até mim como palavra de Deus, porque Deus usa o que foi escrito. Aí sim. Cara, então quando é que você vai entender essas coisas? Não é de hoje que as pessoas nos chamam de pessoas que estão retrógradas, que são atrasadas, que são obtusas, que nós somos gente fechadas, pessoas não dadas ao diálogo, pessoas não benquistas em debates, em fóruns. Por quê? Porque a gente muitas vezes entende, às vezes até muito pouco da Bíblia, às vezes até muito pouco do nosso próprio ofício, nós desmerecemos o ser humano, como fizemos agora com o Ed René, nós desmerecemos o que fazemos, nós desconhecemos os nossos próprios ditames, desrespeitamos o próprio texto bíblico e ignoramos muita coisa do que está no texto bíblico ao nosso bel prazer. Quando é que você vai entender essas coisas? Quando é que você vai entender que existem outras disciplinas que estão para além das disciplinas que tentam explicar a Bíblia? Quando é que você vai entender essas coisas? Quando é que você vai entender que nós precisamos ler a cultura, essa cultura que você vive, não importa em que país você esteja, a partir da mensagem de Jesus? Estou falando para os cristãos. Quando é que você vai entender isso? Quando é que você vai entender que aquele para qual ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, como está lá em Colossenses 1, e que tudo tem que ser visto pela ótica dele. Está aí a concepção do conceito de hermenêutica a partir de Jesus. Ele é a chave para a compreensão do universo. Quer dizer, essa mensagem global, tudo tem que ser a partir disso. Nós vamos ler tudo a partir disso. Quando é que você vai entender essas coisas? É a partir dessa fala que eu começo a fazer com você que eu queria apontar um pouquinho a respeito das coisas que nós vimos esses dias atrás agora sobre a polêmica do Ed René Kivitz e depois da sua brilhante explicação, e mesmo assim nos sentimos aí na era de Joana d'Arc, taca na fogueira, não é pastor, atualiza esse pastor e não sei o que, não sei o que. Eu queria te lembrar, assim, em primeiro lugar, antes de entrar nos meus pontos para tentar dar uma contribuição com vocês, na paz, né? É desnecessária essas discussões dessa forma. Primeiro que essa discussão que ele pontuou, ele abriu um leque conceitual, que esse gap não foi explicado nem na explicação dele, mas essa é uma discussão já vencida, como muito bem mencionado pelo Caio Fábio, e desnecessário fazermos isso com o ser humano, porque a gente desmerece o ser humano, desmerece o que fazemos, desmerecemos achando que ele faz um desfavor para a coisa. Não, desfavor faz quem faz esse tipo de crítica, desfavor quem faz esse tipo de posicionamento com respeito ao que ele falou. E eu passo então a te explicar, passo então a dar algumas contribuições para você me ajudar a pensar nessa questão tão preciosa que ele tocou. Um dos pontos que foi mencionado na fala do Ed é sobre a autoridade da Bíblia. Quando a gente está falando daquelas disciplinas de seminário, por exemplo, e a gente recorta de A a Z todas aquelas disciplinas, uma das disciplinas muito forte é a dogmática cristã, o corpo de doutrina, né? O escopo de doutrina que não abrimos mão. Então, na fala dele, ninguém está falando, ninguém está
colocando em xeque, por exemplo, a inerrância suprema da Bíblia, a autoridade suprema da Bíblia. Essas coisas não foram colocadas, foram muito bem pontuadas na própria explicação. Então dá-se a impressão que há em muitas pessoas que assistiram, se não a própria maldade, se não um certo atraso cognitivo de perceber que ele falou coisas e o segundo vídeo ele ainda falou de coisas que ele deixou de falar e fez complementos. Então, a autoridade, a inerrância está preservada lá, dogmático, ninguém está falando sobre esses pontos, tá bem? Segunda coisa que precisa ficar claro para nós, o Ed faz um apontamento, um gap, abre um registro da hermenêutica, de uma das ciências de interpretação, onde ele faz uma aplicabilidade da palavra atualizar. Mas aí aquilo dá um choque, dá um abalo sísmico na maioria da cabeça das pessoas. Claro que dá um abalo sísmico, dá um tilt na cabeça de muita gente. Sabe por quê? Porque não tem sinapse ali, não tem ligação neural, cognitiva, intelectual de conceitos, de basilamentos, por exemplo, de fundamentos teóricos para entender. Algumas pessoas, se sair da dogmática, ela não consegue mais conversar. Claro, você não entende literatura, você não entende de semântica, você não entende de linguística, você não entende de mais nada. Se tirou a Bíblia, você não consegue conversar. Por isso que é uma pessoa intragável desse jeito, maldosa, que só a melhor coisa que quando um argumento te confronta é você crucificar as pessoas, ao invés de você chamar para a conversa, para o debate e ver as contribuições. Então, neste ponto, o que o Ed fez foi ampliar a palavra atualizar, e ela está ancorada nessa hermenêutica aplicada na coisa. Vou tentar traduzir para você. Ninguém está falando de atualizar a Bíblia como o sinônimo de você reescrever a Bíblia. Ninguém falou isso. Onde é que você escutou isso? De onde é que você tirou isso? Qual é a sua dificuldade de aceitar as coisas de fato como elas são? Que as palavras ganham sentido, que elas ganham um revestimento. Isso é semântica. Então, talvez a linguística que você pegou no seu seminário foi uma linguística de 2 aulas. Talvez a semântica que você pegou foi semântica bíblica. Só que antes da semântica bíblica ser aplicada aos aspectos bíblicos, ela existe como disciplina. Então a semântica é uma disciplina que, concomitante com a linguística, estuda as palavras, as frases, baseado nos contextos em que elas estão, nas suas próprias atualizações, nas suas ressignificações de sentido. Você sabia que para entender a Bíblia tem sujeito? Sabia disso? Tem os componentes do discurso, tem a linguagem, tem a discursividade, tem o momento histórico. Você sabia disso? Ou você aprendeu só um cadinho de exegese e de hermenêutica, uma disciplina bem rapidinho de 1 mês no seu seminário? Tadinho de você. Você precisa aprender as coisas. Então qualquer pessoa fora do círculo religioso assistiria um debate desse e falaria assim, gente, que povo burro. Que povo burro. Qualquer gente de outra religião, cara, que assistisse um negócio, um papelão desse que estamos fazendo, percebe a ignorância, a falta de compreensão das coisas. Será que é preciso chamar um linguista para te explicar essas coisas? Porque é o que estamos fazendo. Uma total falta de compreensão das coisas. De saber que alguns conceitos estão preservados, mas nós temos que atualizar a nossa compreensão das coisas. E isso está muito claro para nós. Tá? Terceira coisa, o nosso distanciamento histórico é um fator extremamente complicador. Ou você acha que não? Então, naqueles tópicos, quando ele citou, por exemplo, sobre o gay, vamos trocar essa palavra para as homoafetividades? Por que você não coloca essa? O mundo está mais disposto para conversar se você chamar de homoafetividades. E você sabia que não tem só uma, tem várias? Você sabia que tem aí muitos tipos disso? Por que você não é honesto para pensar essas coisas? Exatamente, você não sabe sobre conceitos.
né? Então, não saber sobre conceitos, não conversar sobre conceito, sobre as homoafetividades, a sexualidade humana, que é o tópico planetário mais complicador, né? Não saber respeitar isso, não entender os distanciamentos históricos. Vou te ajudar a entender. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar as coisas. Abre esse cabeção seu. Estou dizendo, não entender a discursividade, o momento histórico das coisas, a aplicabilidade do conceito, entender o que estamos falando de atualizar a compreensão dos aspectos históricos. Não entender isso é você dizer nasceu macho e nasceu fêmea. Você vai ser um Silas Malacaia. Você acha que é possível isso no dia de hoje? Você acha que é possível? Quando é que você vai entender essas coisas? Olha, por fim, eu vou dizer uma última coisa. Eu acho uma perca de tempo enorme. Nós dispersamos muita energia, deixamos de aprender com muita gente boa pelo mundo, de diversas culturas, de diversas religiões, pessoas de outros naipes, pessoas que não comungam da nossa expressão de fé. Eu penso, agora falando de forma acadêmica, eu penso que perdemos demais achando que essa defesa, e aí eu uso essa expressão porque ela cabe aqui, essa defesa que é uma defesa retardada, eu vou colocar de novo, é uma defesa retardada porque ela retarda, é uma defesa retardada da supremacia, da dogmática sobre a vida. Cara, nós perdemos muito sobre isso, sabe? Existem outras religiões que dão show, presta atenção, outras religiões, outras expressões de fé, outras expressões de espiritualidade, que não necessariamente é cristã, que dão um show de respeitabilidade, dão um show de altruísmo, dão um show em prosseguir, em respeitar a sua própria cultura, de respeitar a sua própria doutrina, de seguir e de ter uma fidelidade, um amor e uma paixão pelos seus próprios ritos, um respeito pela terra, um respeito pelo ar, pela natureza, pela energia, pelo próximo, pelos animais. Cara, nós estamos aqui batendo boca, cara, crucificando o Ed. Como se fosse, o Ed é o Ed, o Ad, o Id, o Od, pode ser qualquer um, podia ser você, cara. Não, que coisa horrorosa. Você não acha que precisamos aprender, não, cara? Precisamos aprender sobre sociologia, sobre filosofia, sobre cultura, sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre tudo. Sobre tudo. Nessa hora você esquece de tudo, né? Talvez você está me ouvindo agora pensando, lá vem ele de novo com esse monte de coisa, lá vem ele de novo com esse negócio de coach. Pois é, às vezes é esse tipo de gente que confunde tudo. É capaz de confundir psicologia, psicanálise, psiquiatria, é capaz de confundir coisas que são da Bíblia, ativacionais, com palavras que são motivacionais. Você é capaz de confundir um pastor com um coach. Você é capaz de confundir tudo, porque você não sabe nada. E aí isso te atrapalha muito. Então, olha, é desnecessário isso. Então a gente se ofende, a gente volta e inaugura um tempo de violência simbólica. Vai estudar sobre violência. Você vai ver que como nós somos violentos, virulentos na fala. Isso é muito feio. Nós não fomos chamados a isso. Onde é que está a nossa palavra de compreensão das coisas? Bora sentar na mesa. Bora chamar o Ed para uma conversa, né? Chama o Ed para um café, ao invés de falar em resposta ao Ed. Cara, que petulância, cara. Que petulância. Vai se respeitar, vai cuidar da sua vida. Isso é muito feio, cara. Isso é muito feio. Por que muitos desses pastores que fizeram esses vídeos aí, ó, gritantes de violência, pingando violência nas mãos, por que você não falou? Por gentileza, pastor, explicite um pouco aí a sua ideia. Não é? Por que vocês não fizeram isso? Então, eu vou responder essa pergunta para você. Não responderam porque muitos que estão até ouvindo esse vídeo são muito desonestos, porque vocês vão ter que engolir a comunidade de vocês. Um monte de coisa que vocês não dão conta de responder. Um monte de coisa que vocês procuram aqui, ó, e fala, cara, eu não encontro resposta. Eu não encontro resposta e basilamentos, não encontro fundamentos doutrinários, teóricos,
argumentos sólidos, porque eu não sei, não consigo encontrar, não consigo traduzir isso em linguagem, eu não consigo ver nada, eu prefiro dizer, existe macho e existe fêmea. Essa é uma saída ótima dos ignorantes. Então, por gentileza, não faça isso não, tá? Neste campo, eu os convido para a gente atualizar a nossa compreensão da Bíblia, a nossa compreensão das Escrituras. É preciso você ampliar isso e saber que, de fato, há muitas coisas que estão aqui que, de fato, a Bíblia não responde, abre parêntese, de forma tão explícita. Ou, pelo menos, temos tantas perguntas para respostas outras. Nós temos tantas perguntas que a gente não consegue achar a resposta lá dentro. Não que a resposta está de forma embrionária, mas precisamos atualizar a nossa compreensão de dinheiro, de humanidade. Precisamos atualizar tudo isso, cara. E qual é a sua dificuldade, cara? Nessa hora você vai sacar a espada, a bandeira da dogmática. Que mundo você tá, criatura? Hã? É por isso que as pessoas dizem o que diz da sua igreja, dizem o que diz de você. Isso é muito feio, gente. Então, em vez de você ficar se contorcendo aí dentro, achando que eu estou em defesa ou do Ed, ou em defesa daquilo, cara, não estou em defesa de nada. Eu estou te chamando à consciência. Por gentileza, seja mais consciente com respeito às coisas. Tanto o pastor Ed Renekiewicz, que deu a sua brilhante contribuição e seus avanços, só que ali não era uma escola bíblica dominical que talvez estava precisando. Não era uma escola bíblica dominical. Não era um texto e um ensaio cristão. Entendeu? Não era um café filosófico, não, cara, era uma palavra. Mas não deu tempo de esmiuçar, de detalhar do leitinho como você queria. E outras religiões e outras expressões não teve nenhuma dificuldade com isso. Foi só você que fez. E o que crucificou foi só você religioso. Então, por gentileza, não façamos isso uns com os outros. Isso é muito feio. Nos tratemos com mais amor, com mais candura, com mais preciosidade. Por gentileza, bora estudar, cara. Não precisa disso não. Vamos compartilhar, celebrar a fé que está entre nós. Aquilo que não está ajustável, tenha paciência, cara. As coisas vão se ajustar. Os conceitos vão se encaixar, não é? A maioria dos vídeos que nós estamos vendo hoje é para um detonar o outro. Não, eu te convido a aprender a respeitar a ciência, aprender a respeitar o conhecimento, a respeitar a literatura, parar de endeusar isso aqui, mas endeusar a mensagem que está proposta, atualizar as compreensões que são possíveis. É assim que a gente caminha como sociedade, tá bom? Abraço para você. Deixa aí o seu comentário, se você gostou, o que você entendeu, que avanço a gente pode fazer a partir da minha fala, tá bom? Abraço. Deus abençoe você. Tchau, tchau.